mas também com o futuro. O que o governo vai deixar para o futuro, além de 1 bilhão de investimento em obras físicas? É a questão do desenvolvimento sustentável, que é o que a gente está buscando trabalhar no PAC, e por isso o trabalho social fica no PAC no pós-obra. A obra termina em outubro, todos os equipamentos serão inaugurados e o social fica até abril do ano que vem, trabalhando com essas comunidades esse projeto para que a comunidade aprenda e possa caminhar sozinha. Isso daí que a Ruth está falando, Cristina, eu acho que dá uma esperança para todos nós, porque a gente fica vendo efetivamente que há uma saída, né? Porque o que a gente lê por aí e assiste nas televisões, normalmente, é que a gente está encurralado e que não vai ter um jeito das coisas melhorarem. Então, ouvindo esse testemunho dela, que está ali no campo, né? Ela foi a campo e conhece as pessoas e fica na lida diária, eu acho que a gente fica vendo que é possível, é uma solução, é possível, é viável e é real. Eu tenho um relacionamento com esse assunto que é até muito interessante, Cláudia. Você sabe que a CCPL, a Cooperativa Central dos Produtores de Leite, uma cooperativa muito tradicional e que faliu. E uma das fábricas da CCPL, a principal, a mais antiga, ficava exatamente naquela região ali do complexo, né, de Manguinhos, na proximidade, Benfica. E essa fábrica, ela, depois que encerrou suas atividades no processo de falência, ela acabou sendo ocupada por famílias que não tinham para onde ir e ocuparam a área daqueles galpões, etc. e tal, numa condição de vida deplorável. É algo indescritível, parece uma cena que não era no Brasil. A primeira vez que eu fui nessa comunidade, há muitos anos, até por força de um processo de intervenção judicial na própria CCPL, por conta da falência, eu disse, olha, eu não vou descansar até o dia que nós conseguimos resolver a indenização para a CCPL, porque tinha que, de alguma maneira, indenizar, porque aquela área pertencia à cooperativa, e que isso seja titulado para as famílias. Então, uma luta de muitos anos, que eu tinha isso no meu coração, assim, como um dever, e eu tenho hoje a satisfação de ver que a gente conseguiu colocar esse processo em andamento, que o PAC veio e que está exatamente fazendo a construção de mais de 1.300 apartamentos naquela região ali, e naquela área, e vai abrigar as famílias que originalmente ocuparam ali. E acho que as lideranças, né, da associação, que eu sei que lutaram muito por isso, tem na Ruth uma referência desse trabalho. E eu digo assim, eu fico muito orgulhoso, porque na vida pública as pessoas veem a política de uma maneira muito ruim, a gente comenta aqui. Mas quando você consegue mostrar na prática, que é através justamente da atividade pública, dos seus esforços, que você consegue fazer uma coisa dessa acontecer, acho que é o grande resgate, a grande alegria, a grande satisfação de quem vive na vida pública. Então, esse é um bom exemplo de uma coisa que estava muito degradada, que a gente conseguiu uma solução que passa por ir para cartório, ir atrás da papelada, ver burocracia. E, às vezes, a comunidade ela está tão sofrida e está tão já com descrédito que a pequena demora para organizar o processo, no lugar dos anos de abandono, às vezes a pessoa fica ansiosa e jogam toda a ansiedade, às vezes, na pessoa que vai lá justamente dar a mão. Porque o poder público ficou longe. E quando se fala governo, governo não tem governante A, B e C. Governo realmente foi omisso. Governo como instituição. Agora, a equipe é liderada pelo governador Sérgio Cabral, que está indo nesses locais, dar a mão a essa população, precisa ser vista de uma maneira diferente. Por quê? Não é uma equipe que vai lá com demagogia. Não é uma equipe que vai dar aquela coisa tipo, olha, toma aí uma coisa paliativa. Não, é uma equipe que está indo para fazer um trabalho permanente. E, às vezes, na política, tem gente que valoriza mais aquele que dá o peixe do que o que dá, como se diz, a vara de pescar, né, para a pessoa poder desenvolver sua própria atividade. O PAC das comunidades só saiu porque o presidente Lula se comoveu com a situação da Rocinha. Ou seja, ele, ao tomar conhecimento que precisava ter uma intervenção, o governador Sérgio Cabral, ainda na transição do governo, vendo que tinha um projeto de investimento na Rocinha, levou ao conhecimento do presidente Lula, o presidente, que tem muita sensibilidade para lidar com o povão, ele entendeu que, poxa,
que adianta eu só fazer ferrovia, desenvolver grandes obras de hidrelétrica no Brasil e o povo à míngua? Um país rico com um povo miserável. Que padrão de desenvolvimento é esse? Então, ele acertou em cheio. Eu fico arrepiado de falar, porque acho que nenhum governo para frente vai poder deixar mais de fazer investimento nas comunidades. E com isso eu acho que a gente vai progredir muito como país. Então... Ruth, o Cristiano falando isso, que as pessoas têm esse descrédito, né? Quer dizer, a classe política se colocou assim ao longo de décadas e décadas. Você, na sua experiência, depois das intervenções que você tem sido o agente ali integrador, né? Vamos dizer assim, você sente que a pessoa muda de posição? Vários, Cláudia. Assim, primeiro, o processo da Rocinha ele foi um processo diferenciado, porque a escolha da comunidade da Rocinha ela partiu de um plano diretor, que foi um concurso público. A partir de um concurso público nacional, uma empresa ganhou para elaborar um plano diretor, que significava o que vamos querer para a Rocinha do futuro, com a participação da comunidade. As obras da Rocinha foram definidas a partir desse plano diretor, onde o presidente Lula e o governador Sérgio Cabral abraçaram, né, a ideia e disseram, bom, aqui é uma das comunidades que o governo vai entrar forte com o PAC. O que a gente vê hoje é uma transformação total, porque também foi garantido pelo governador e pelo Pezão que grande parte da mão de obra para executar o PAC são moradores da própria comunidade. Então, a gente começa com um trabalho de geração de emprego e renda e de capacitação daqueles moradores que constroem a sua própria casa. Eu me emociono quando eu digo isso, mas no dia do sorteio dos apartamentos, vários são moradores que trabalham na própria obra, então que pulam de alegria quando descobrem qual foi o apartamento que ele foi sorteado para receber, que ele fez parte, ele construiu aquela parede. Então, eu acho que isso é uma grande diferença, porque hoje a população tem uma sensação de pertencimento, a obra é delas, aquele PAC é para elas, e elas têm hoje um cuidado diferenciado. Além disso, a gente trabalha com capacitação, com geração de emprego e renda, estamos iniciando um processo de empreendedorismo nas comunidades. Então, eu fico assim bem contente de estar podendo viver o dia a dia disso. Então, você, diante desse testemunho, você acha que é o quê? Basta realizar para que as pessoas, então, confiem? A gente pode, então, mudar ainda no nosso tempo de vida e ver as coisas serem diferentes? Quer dizer, você acha que é isso? Eu tenho clareza absoluta que o caminho é esse, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu não sou daquele tipo da pessoa, assim, otimista à toa. Eu consigo, talvez por ter participado de 3 governos diferentes, por ter sido já secretário em município, por ter participado de 2 ministérios, ter uma história no Banco do Brasil, que é uma instituição que trabalha a favor do desenvolvimento do Brasil, eu já vi muita coisa boa. A gente, na atividade política, todos nós nos encontramos num saguão, num hall. Mas depende da porta pela qual você entrou. Eu entrei por uma porta muito boa. Eu comecei a trabalhar como secretário municipal justamente com o prefeito Pezão, lá em Piraí, que veio a ser hoje o nosso vice-governador. A trajetória dele é de muito merecimento, porque é um homem que trabalha muito. E ele é um idealista. Então, você entrando por uma porta boa, você aprende a ver a política pelo seu lado melhor. Então, acho que você olhando as coisas andando, você começa a ver, mesmo quando você vê coisa complicada, você fala, não, nós vamos vencer pelo bem. Nós vamos impor um padrão de comportamento na vida pública que afasta a corrupção, que está longe de coisa errada e que está realizando pela população. Quando a Ruth falava aqui, eu me lembrava de uma música que tinha antigamente que dizia o seguinte, está vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar, né? Fiz a massa, fiz cimento, né? E o cara, ele como operário, nunca foi lá. Ele nunca morou lá. Ele edificava uma escola e o filho não entrava, ele edificava uma igreja e ele não podia entrar para rezar, né? Então, o que acontece no PAC é o contrário dessa música. É exatamente o operário que ergueu aquela obra e que vai morar com sua família, que ergueu a biblioteca e a escola que eu fui visitar em Manguinhos, que eu saí de lá com um gasgo aqui na garganta, com vontade de chorar. Sabe aquela dorzinha que dá aqui quando você está com vontade de chorar? É porque eu vi a mesma escola